Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui hoje com os nossos acreditadores. Então a Matrix, né, primeiramente apresentar aqui o pessoal. Temos aqui hoje com a gente o Lucas e o André, né? E eles vão falar aqui um pouquinho sobre a Matrix, sobre como funciona, para quem não conhece, né? Então já avisando aqui um pouquinho, né? A Matrix é um escritório de contabilidade que tem aqui uma das suas filiais, né? Vamos dizer assim, aqui em Atibaia. E ela dá todo o suporte pra gente aqui no escritório também. Ela acaba ajudando a gente aqui nos processos que a gente tem. E além disso, é um dos nossos acreditadores. Então, conversar aqui um pouquinho com o Lucas e o André. Sejam bem-vindos aqui primeiramente. Obrigado. E vamos começar aqui já querendo saber aqui um pouquinho, né, para vocês contar pra gente aí um pouquinho da história da Matrix, o que é a Matrix. Vamos lá, conta um pouquinho pra gente aí. Primeiramente agradecer, né, o convite do Gustavo, da Adriana, né, é um privilégio a gente participar aqui do podcast de vocês, né. E a Matrix atualmente ela cuida mais de 5.000 funcionários, né, legal. colaboradores. Nossos clientes emitem mais de 5 milhões de notas por ano, que gera um faturamento aí que supera 2,6 bilhões aí anualmente, né. Mas nem sempre foi assim. Matrix, tem esse lado aí também da história, tem né? toda a história, né? Então a Matrix iniciou em 1994, Legal. né? Do nosso diretor Flávio. Começou no apartamento dele mesmo, né? Pô, bacana. E nesses 30 anos a gente fala que a gente já passou por muitos desafios, né? São inovações, tecnologia, pandemia, né? Desde as inovações com nota fiscal eletrônica até recentemente com a pandemia e com os desafios que nós tivemos, né? E futuramente também com a reforma. Então a gente fala que não para, é um desafio que não para, mas a gente sempre muito focado e muito pé no chão. Então a Matrix a gente fala que a gente preza muito pela qualidade, né? A gente sempre fala muito internamente ali, eu e o André principalmente, a gente está no time comercial, que a gente não é uma contabilidade, vamos dizer, de varejo. Né? Então a gente não visa a quantidade, a gente visa muito a qualidade, a gente é muito pé no chão visando, esse é um ano que dá para crescer, esse é um ano que a gente, ou não, a gente tem que focar na qualidade, tem que focar nos processos internos. Então, exemplo, 2024 foi um ano que desde a pandemia, por incrível que pareça, foram os 4 anos que a Matrix mais cresceu. Que legal, pô. Desde 2020. E isso é bacana, né? Porque você comenta, assim, né? A questão de entender aquela realidade, né? Então, assim, vai ter momentos que a gente vai ter que dar aquele passo pra frente, mas vai ter momentos que vai ter que dar aquela segurada, vamos dizer assim. Principalmente, acho que depois da pandemia, né? Que a gente teve esse momento de vai ou não vai. Então, e a gente vê que muitos dos negócios, né? Quando com essa mentalidade, acabaram que apesar do medo, cresceram, né? Sim. Então você tem aí essa questão realmente de entender aquele real momento. E isso é muito legal. Porque assim, eu e o André, a gente está aqui representando aí nosso time, né? Mas sem eles a gente não estaria aqui tranquilamente. Sim, né? tem toda essa questão da estruturação, né? Sim. E a gente entende também que assim, não vamos dizer que não seja uma brincadeira, né? Mas realmente não é uma brincadeira. Porque você fala assim que tem toda uma estruturação, né? Para que hoje vocês possam, por exemplo, estar aqui tranquilo com o negócio rodando normalmente. Mas isso é muito legal. E já aproveitando, né? Assim, você comentou na questão do time, né? Assim, quantos funcionários vocês têm? Pra gente ter uma ideia, assim, de que também não é, assim... Falando assim, a Matrix é só o Lucas e o André. Não é, galera. A gente tem toda uma equipe, tem toda uma estruturação. Então, conta um pouquinho mais pra gente, assim, quantos funcionários, como que funciona, qual é a estruturação hoje da Matrix. Até pro pessoal ter uma ideia, porque às vezes o pessoal fala assim, vou contratar o Lucas. Mas não é necessariamente só o Lucas, né? Tem toda uma gestão por trás disso, né? Então, conta um pouquinho mais pra gente. Na verdade, a gente preza diluir. Não dá para você carregar com 1 ou 2 profissional. Então, ainda tem pessoas que falam, o contador, meu contador. Não, a gente sempre preza que o escritório tem que ter qualidade. A equipe tem que ser qualificada, né? Hoje, a gente tem mais de 95 colaboradores. Tá, legal. E uma estrutura bem bacana, com auditório... Em Guarulhos passa de 1.000 metros quadrados. Nossa. E a nossa filial Atibaia, que está completando 2 anos, também bem equipada, uma estrutura que foi para atender uma demanda da região. Tá, legal. A Matrix já atendia clientes em Socorro, Mariporã, Atibaia, e eles pediam, não pode vir para cá, né? Chegar mais próximo, né? E a gente entendeu que fazia sentido e era o momento de ajudar o empresário aqui da região.
Então, uma região que vem crescendo muito, da pandemia para cá, então, o crescimento foi acentuado, né? Com certeza. A gente falou, a gente pode colaborar. Eu acho que a gente tem muito conhecimento e dá para agregar bastante aqui na cidade, né? Porque em conversas com os empresários da região, como o André falou, a gente já tinha clientes aqui na região, Sim. próximos aqui de Atibaia também, mas o empresário começou a ir para São Paulo. Ah, entendi. Né? Então a gente refletiu, por que não a gente pode Chegar ir mais até próximo. a região? Porque isso também é legal, né? Porque assim, a gente sabe que é um serviço que dá para você fazer dessa maneira à distância, né? Que não tem essa questão, vamos dizer, que a barreira física que impeça, mas ter ali aquela conectividade é diferente, né? Então, por exemplo, eu quero conversar lá com o pessoal, quero falar, quero tirar uma dúvida. Às vezes o pessoal fala, putz, eu gosto de conversar pessoalmente, então você gera essa conexão com, né, o próprio cliente, e isso é muito importante. Então, assim, a gente fala que é legal quando, até você falou de entender a necessidade, né? Então, você fala, putz, se o pessoal tá indo muito para lá, será que não é a hora de eu ir até eles? Sim. Então, você acaba trazendo também esse público mais próximo. Mas isso é muito legal, né? E complementando, o Flávio ele sempre falou, né? Há anos discutem, a contabilidade vai acabar, a tecnologia vai acabar com a contabilidade. E o Flávio sempre acreditou que o contato, o relacionamento, isso não tem fim. E as pessoas hoje estão sentindo que a tecnologia veio e afastou um pouco do contato humano. E é algo que a gente nunca deixou de acreditar. Sim. Então, a gente faz questão de estar próximo do cliente, de marcar reuniões presenciais. Eu acho que isso aprende muito. Então, a gente aprende com o cliente, com o segmento dele, com novidades do mercado. E a gente está em constante crescimento e aprendizado. Sim. Então, isso é muito importante, né? E isso é muito bacana, né? Até trazendo um pouco para a realidade que a gente está agora, né? Que é o podcast. Sim. Né? Assim, você conversar, assim, vamos dizer que por mensagem, mandar um texto, falar, às vezes até mesmo por áudio, né? Mas você ter essa troca, né? Então, vamos conversar, vamos falar. Você gera ali uma conexão que isso é muito importante. Então, essa ideia realmente, né, de você estar próximo do cliente, de você conversar com o cliente, você, vamos marcar uma reunião, vamos entender o seu caso. Isso é muito legal. Que a gente sabe que, né, não são todas as empresas que prezam por isso. Porque, como você comentou, a tecnologia vem, mas às vezes o pessoal deixa de lado essa parte humana para focar só na tecnologia, né? A gente é muito flexível, né? Acho que, como o André falou, a gente preza muito pelo contato. Sim. Tem que estar ali presencial. Mas a gente também aprendeu que tem que avaliar o perfil de cada cliente. Sim. Né? Tem cliente que não quer reunião de jeito nenhum. Com certeza. Via videoconferência, no máximo, 5 né? minutos, não quer ter aquele network, aquele compartilhar as informações e está tudo bem. Sim. Né? Desde que a gente consiga demonstrar uma excelência no serviço, a gente vem se adaptando muito também ao mercado. Isso também é necessário, né? Porque assim, a gente tem que entender essa questão de cada cliente em si, né? Mas, que nem você falou, também não deixando de atender as pessoas que precisam do outro lado, né? Mas bacana, assim, e até é legal, né, a gente ter uma ideia, assim, né, que nem você comentou, né, do tempo que vocês já estão no mercado, do tempo que vocês estão fazendo, né? Até passando um pouquinho pro pessoal de casa, né? A gente sabe que a gente vê hoje em dia, né, até a gente estava comentando aqui um pouquinho antes, né, da questão da internet, como tudo é muito lindo, como tudo é muito mais fácil, mas a gente sabe que toda empresa também tem as suas dores de cabeça, tem também as suas dificuldades. Conta um pouquinho mais pra gente como que funciona essas dores, às vezes, que vocês encontram nos clientes, lógico que, né, não ali falando de cada cliente específico, mas a gente sabe que todo cliente acaba tendo a sua dor, tendo a sua dificuldade. Então, pra gente entender um pouquinho melhor como tá se portando ali as dores, talvez, do mercado hoje em dia. Sim. Acho que a dor principal ainda, desde que a Matrix começou há 30 anos atrás, o Flávio sempre focou muito e achou a principal dor do cliente que não mudou até hoje, que é o atendimento. Né? Então, a falta de retorno, por incrível que pareça, com toda a tecnologia que a gente tem atualmente, continua o principal ponto que a gente tem muita demanda ali de clientes, de propostas, que é o atendimento. Tá, né? legal. E não só agilidade, mas um atendimento mais em linguagem popular, que a gente fala. Né? Não adianta eu vir falar o Gustavo engenheiro e começar a falar de tributações, né, legislações. Não, eu tenho que achar um meio para que o Gustavo entenda a linguagem popular. Tá, não, isso é muito legal, porque assim, a gente vê isso bastante até aqui no escritório, né? Porque a gente acaba atuando na área burocrática, né? E da mesma maneira que vocês. E às vezes a gente acaba falando termos, acaba falando alguma coisa assim que
assim, na nossa cabeça é tudo muito fácil. Você fala assim, ART. O cliente, o que é ART? É tipo, é anotação de responsabilidade técnica, mas não basta apenas falar ali o que é aquela sigla, né? Você tem que explicar, falar, é um documento que vai trazer a responsabilidade, né, do engenheiro sobre aquela regularização e assim por diante. Porque acho que muitas das vezes, né, a gente está tão focado naquilo que a gente faz que pra gente o que é difícil para as outras pessoas é muito fácil. Então, a gente acha que para os outros é fácil também. E às vezes não é, né? E isso é muito legal. Porque assim, você trazer essa questão, né, da conversa na linguagem popular, né, você acaba também se aproximando do cliente. Porque o cliente, ele tá te contratando para sanar aquela dor dele, que é o que ele não tem o entendimento. Então, você trazer o que você entende, mas de uma forma que o cliente também entenda, isso é muito legal, né? Isso é muito bacana. E aí a gente volta um pouco lá das premissas que o Flávio sempre falou. Sim. O atendimento. Gerar guia, gerar tributo, o sistema gera. Hoje tem sistemas que geram. Sistema, né? E ele sempre falou, a gente tem que se oferecer além disso. Sim. O gerar guia. E estranhamente, quando um cliente chega até a Matrix, pouquíssimos reclamam, meu contador não enviava guia. É pouco. A maioria. Eu não tenho retorno, eu não tenho algo a mais, eu não tenho um trabalho mais consultivo. Então, estou há 25 anos lá na Matrix, né? Legal. Não foi fácil atingir esse nível que a gente fala de excelência do atendimento. Hoje a gente tem uma meta que todos os retornos, seja e-mail, WhatsApp, telefone, o cliente tem no máximo 2 horas de retorno. Então, todas as perguntas são respondidas em até 2 horas. Sim. Aí você fala, para atingir esse nível, para a equipe aderir isso, não foi fácil. Porém, a gente fica crítico e até em casa você começa a aderir. Então, você manda um e-mail para alguém, a gente fica desesperado se não vem uma resposta em 2 horas. E isso eu acho que assim, é muito legal, porque você traz para a realidade de hoje, né? De que apesar da comunicação ela ser muito mais rápida, ser muito mais, vamos dizer, prática, né? Ao mesmo tempo tem sido deixado de lado essa questão do focar ali naquela pessoa que está entrando em contato. Então, porque assim, acho que é tanta mensagem, tanto e-mail que a gente recebe, você acaba, é um negócio que era para facilitar e parece que ao mesmo tempo está sendo deixado de lado essa comunicação. E isso é muito legal, porque assim, você tem uma dúvida, você sabe que, a pessoa vai entrar em contato com você ainda naquele mesmo dia. Porque assim, uma coisa que a gente, né, que tá cada vez mais ansioso, às vezes a gente fica, vamos dizer que até bravo, é quando você manda mensagem no dia, né, e a pessoa demora 2, 3, 4 dias para responder, e aí você fica naquela, será que não quer falar comigo? Será que me largou? Será que chegou? Será que perdeu? Né? Então, pelo menos, porque a gente até fala, né, que no escritório muitas das vezes, né, a demanda, ela é pelo WhatsApp, por e-mail, ela acaba sendo meio sazonal, né? Então vai ter um dia que vai ter muito, vai ter um dia que vai ter menos, e mesmo que não dê para responder naquele momento, né, você tem um retorno. Então assim, eu verifiquei sua mensagem, assim que possível eu vou te retornar, eu vou analisar e te dou um retorno. A gente trabalha com inúmeras legislações. Sim. Né? Então, como o André falou, a gente vai retornar em 2 horas, mas tem coisa que eu vou perguntar, Gustavo, até às 5 horas eu posso te retornar? Sim. Te atende? Porque eu vou ter que pesquisar. Tem que pesquisar, né? Então. Não é assim, coloquei no chat GPT para aparecer, não. Isso é legal. Até já entrando, então, você já deu essa brecha aí pra gente entender, né? Como vocês acabam lidando, né, com bastante legislação, bastante coisa, a gente sabe que isso varia muito, né, de cliente para cliente. Então, eu tenho ali um cliente que é de uma área, eu tenho um cliente que é de outra, um cliente que tem de um tamanho, outro cliente que é de outro. Então, assim, eu queria entender com vocês, assim, eu sei que vocês já atendem muitas pessoas, né? Mas, assim, alguns clientes, né, algumas pessoas específicas, falam assim, qual é essa, vamos dizer assim, que é essa gama de clientes que vocês têm hoje, né? Falando assim, no geral, assim, meio por cima, pra gente entender. A Matrix ela não segmentou. Então, Tá. desde o início, o Flávio falou, não vamos segmentar, não vamos limitar. Então, o atendimento. O pequeno que está iniciando a um grande porte tem o mesmo atendimento, não tem distinção de atendimento. E a gente atende qualquer perfil, lucro presumido, simples, lucro real, MEI, um autônomo. E empresas de todos os segmentos, franquias, Lacoste, Calvin Klein, Grupo Wizard, Cacau Show, grandes construtoras, importadores. Recentemente a gente fechou com a Guaracop. Legal. Uma cooperativa das maiores da América Latina. Então, assim,
Não tem a limitação. Não tem essa limitação. Inclusive até região. legal. Começou a surgir demandas de outros estados. Então a gente está em Brasília, Santa Catarina, Minas, Rio de Janeiro. É bacana. O Brasil todo. Então a tecnologia facilitou. Sem limites, né? Antigamente a gente dependia de profissionais para dar suporte. Uhum. Hoje, com a tecnologia, a gente consegue atender o Brasil inteiro. Né? Mas bacana. E assim, até a questão, né, de vocês terem, né, essa estrutura realmente permite vocês darem esse passo a mais, né? Porque às vezes assim, a gente quer atender todo mundo, mas a gente sabe que a estrutura muitas vezes não permite, né? Então, como vocês têm essa estrutura hoje, também é permitível vocês atenderem em todo lugar, todo tipo de público. E isso é até legal, né? Falando um pouquinho pro pessoal de casa, né? Porque assim, às vezes o pessoal olha e fala, putz, a Matrix é um escritório grande, gigante, atende um monte de gente famosa, então não é para mim. Mas é o que você comentou. Então, assim, atende todo mundo, né? Desde um MEI até uma empresa grande. Isso que é legal. Porque, às vezes, a gente tem essa barreira que é da nossa cabeça. Então, putz, eu não vou entrar naquela loja porque deve ser muito caro. Eu não vou, né, procurar esse serviço porque deve ser fora da minha realidade. E, assim, para todo mundo entender, né? Que, assim, perguntar, né, não custa. Sim. Então, assim, manda uma mensagem. Se você gosta daquela empresa, se você quer entender um pouquinho mais, você fala, putz, escritório da Matrix, de contabilidade. Pô, será que eles vão me dar um apoio que eu preciso? Porque às vezes eu não tenho esse apoio. Então, manda uma mensagem, conversa, marca uma reunião, porque tudo isso é de graça. Sim. O máximo que vai falar, fala assim, não gostei. Só que muitas das vezes, né, é o que você falou da questão da comunicação, né? Quando você parte para esse lado da comunicação, dificilmente você acaba perdendo o cliente, porque ele vai entender, né, qual é o seu serviço, qual é a sua prestação, o que você faz. Então, qual que é a excelência, por exemplo, da Matrix. Se você não pergunta, você não sabe. E né? É muito satisfatório, né, Gustavo? Porque a gente atualmente está com mais de 600 clientes, né? Tá, legal. E diversos a gente pegou desde quando estavam iniciando a trajetória. Tá, né? E fazer parte da história da empresa, de crescer junto com o cliente... isso realmente é muito satisfatório. Isso é legal, né? É bacana, né? A gente ver que realmente, né, tem essa questão de você ter esse acompanhamento, né? Então, por exemplo, a empresa que é pequena fala assim, não vou chamar a Matrix. Mas às vezes, né, você começa pequeno ali e talvez você se torne um case, né? Que a Matrix vai falar, olha lá, tava lá desde o início, realmente acompanhando, a gente sabe que o pequeno que precisa, ele está precisando de muito apoio. Essa é a realidade, né? E a gente tem o lado, um pouco desse lado humano também, de entender a dificuldade. Então, vamos acreditar nesse cliente? Então, e crescer junto? E isso é muito legal, né? Até porque a gente fala, né? Por exemplo, a Matrix, né, hoje é um dos acreditadores aqui do nosso Podprosa, né? Então, já falando assim até um pouco de como já realmente está, né, enraizado ali na empresa. De você entender, né, que existem pequenos negócios que têm potenciais, que eles vão crescer e você tá ali desde o início é uma coisa muito importante, né? Então, a gente fala que... Né, pelo menos aqui no escritório, né, que essa questão de você estar junto com o cliente desde o início, né, faz total diferença. Então, a gente vê casos aqui no escritório onde, tipo, muitas das vezes a pessoa chega ali até com medo, né, de perguntar, porque ela fala, putz, não tenho dinheiro, putz, não sei como fazer. Mas você pegar na mão, basicamente, né, e ir acompanhando, você vê que a pessoa vai evoluindo, que a pessoa vai crescendo. A gente conversa muito com a equipe, né? A parte atendimento ao fisco com qualidade, atendimento à legislação, deixa com a gente, é com a Matrix. Sim. O empresário tem que focar totalmente no comercial. Como o André falou, os pequenos não têm uma equipe administrativa. Sim. Às vezes o pequeno é só ele. É isso mesmo. E como ele vai dar conta se preocupando com a legislação, se preocupando em atendimento ao fisco com qualidade? Não dá para misturar tudo isso e crescer da maneira que ele teria tendo uma boa assessoria. E isso é muito legal, porque é que nem você comentou, né? A questão de quem está iniciando, né? Às vezes você tem ali aquela questão da pessoa ser muito boa tecnicamente, só que como profissional ela tem que lidar com muita coisa, né? Então eu tenho que lidar com marketing, eu tenho que lidar com a parte financeira, eu tenho que lidar com tributos, eu tenho que lidar com tanta coisa que a pessoa acaba muitas das vezes não focando naquela parte técnica que ela tem, né? Sim. Então, você ter um apoio desse, por exemplo, é uma coisa muito legal. Você dar a tranquilidade para aquele profissional, para que ele execute o que ele é bom. Porque é que nem você falou, né? A gente precisa ter essa gama, né, de habilidades, vamos dizer assim, só que a gente sabe que a gente não vai ser bom em tudo. Sim. Então, você ter esse apoio, por exemplo, que nem a Matrix dá, é muito legal, né?
E até aproveitando, né? A gente já falou aqui um pouquinho, né? Mas assim, até se vocês quiserem retomar, se vocês quiserem falar um pouquinho mais, quais são os diferenciais assim que a Matrix traz hoje, assim, por exemplo, que nem você já comentou, né? De atender dos pequenos aos grandes, esse atendimento mais próximo, mas tem alguma coisa além? Ou esse por exemplo, o principal da Matrix é o que vocês focam nisso hoje? Falou que o atendimento é a premissa básica, Sim. isso é inegociável. Isso é negociável. Agora tem o trabalho mais consultivo. Tá. A forma de atender, a gente identificou, que eu falo, nessa trajetória, nem tudo foi fácil. Né? É evolução realmente. É evolução. Né? E a gente identificou os melhores formatos de trabalho, que apresenta mais resultado. Dentro da equipe, então, uma empresa ela nunca vai ser atendida por uma única pessoa. Tá, legal. Então, a sua empresa ela vai ter sempre um analista, um assistente de cada departamento que vai saber de A a Z da sua empresa. Então, isso evita... a pessoa pede para sair, fica doente, afastada, a outra pessoa consegue com a mesma qualidade da sequência no atendimento. Então, não tem corte. Legal. Uma pessoa está em reunião, a outra... Então... Formamos uma equipe sempre com o intuito de não paralisar a operação. Legal. E você não precisar ficar explicando, que essa também era uma dor dos clientes que chegavam na Matrix. Falar, eu acostumo com o André, depois ele sai e eu tenho que falar tudo com outra pessoa. Então a gente conseguiu formatar, então sempre no mínimo 2 e pode ter mais pessoas, depende do tamanho da empresa, né? Mas legal. E isso... a gente tem o feedback dos clientes, que acho que esse é um ponto muito importante. A gente conseguiu fechar uma forma de atendimento satisfatória. Legal. A gente fala também da tecnologia, né? Então, a gente sempre está monitorando, acompanhando, né? Testando novas tecnologias. Então, se você ir na empresa, você não vai ver um papel na mesa. Né? Isso é legal. E enxergar quais são as dores do cliente. Então, às vezes, o cliente tem o departamento fiscal, trabalhista, né, societário, tem diversos departamentos lá interno. A gente não quer que ele fique pensando, para quem eu vou mandar mensagem, né? Não, manda para a Matrix que a gente destina para o departamento correto lá interno. Legal. O cliente tem dificuldade, tem que pegar nota com os fornecedores, XML. Vamos ver uma tecnologia que pegue todas as notas e o cliente não precisa encaminhar para a gente. Então, sempre buscando as melhores tecnologias para dar segurança, né? Sim. E comodidade, como eu falei, para o cliente focar no negócio dele. Mas é legal. Assim, porque você traz, né, a questão... Né, ao mesmo tempo, você vê que como tudo é interligado também, né? Ao mesmo tempo do atendimento diferenciado, daquele atendimento focado no cliente, né? Você também traz a tecnologia para facilitar essa comunicação. Sim. Porque não adianta só também, né? O que nem você falou. Tenho 10 números de WhatsApp, um para falar com o financeiro, outro para falar com... E isso vai acabando travando essa comunicação, né? Então, você ter essa comunicação fluida, você ter essa entrega, né? Essa tecnologia também é muito legal, né? A gente trata que o cliente ele é a Matrix, não é as pessoas. Entendi. Então, aí a gente também forçou muito nisso. Então, tudo tem que ter um ciclo e isso tem que ter a qualidade. Não adianta um departamento ser nota 10 e outro nota 5. Sim. Então, toda a comunicação... Então, o escritório não tem barreiras físicas, não tem divisórias. Legal. Isso há muitos anos. Que é para ter uma interação. Então, todos os departamentos têm que estar bem com o cliente para que a Matrix esteja bem. Não adianta uma pessoa. Então, isso faz muita diferença dentro do atendimento e aí reflete na qualidade, uma cobrança multa. Então, todos se cobram para atingir aquele objetivo. Acho que isso é muito importante. E essa troca também, né? Porque, como você falou, às vezes uma pessoa acaba tendo um conhecimento maior em uma área, outro na outra, mas você sempre acaba tendo uma troca e isso é legal porque gera até um aprendizado maior para os funcionários também, né? Sim. Porque você, né, que nem você comentou, tem essa preocupação não além com os clientes, mas também com os funcionários. E você ter essa troca, né, você gera mais conhecimento, você gera um crescimento, né, não apenas da empresa, mas de todos que estão ali dentro, né? E isso é muito bacana. Que uma das grandes dificuldades do mercado é reter talentos. Isso é verdade. É a contratação. Né? Isso é verdade. E a Matrix, em Guarulhos, né, onde é a nossa matriz, né, é conhecida como uma escola. Bacana. Então, que é uma das grandes ações do Flávio, que não era segmentar. Isso é um grande diferencial até hoje, porque o pessoal aprende de A a Z.
né? Isso é muito bacana. Todos os ramos de atividades, regimes tributários, e a gente fala, compartilhe, sempre compartilhe. Então, a gente investiu no auditório, a gente sempre está dando palestras mensais, tem palestras e debates internos toda sexta-feira técnico. Então, o compartilhar, não adianta nada você ter conhecimento e reter para você. E reter, né? É porque, na realidade, a gente acaba, né, gerando mais conhecimento para a gente quando a gente divide aquilo, né? Então, até é engraçado porque, né, nessa parte aí de conhecimento, né, que até já é clichê, né? Mas, assim, o conhecimento não é, assim, vou multiplicar apenas, né? Você divide para multiplicar. Então, quando você troca, né, informações, você conversa, você faz essa real, né, comunicação, tá todo mundo aprendendo ao mesmo tempo, né? Então, eu falo, ele aprende, aí depois ele me dá um retorno que às vezes eu não tenho essa percepção. E isso é muito legal, é bacana. E a busca do equilíbrio, né? Da tecnologia, Sim. que veio muito pesado, a facilidade. E a gente fala, não pode abrir mão do estudo. Senão você vai caindo o seu nível técnico. Então, uma exigência constante do escritório é o estudo. É o aprimoramento técnico constante. Novidades todo dia tem novidades. E não só do seu segmento. Então, eu falei, você tem que entender de tudo. Tem que entender um pouco de engenharia, tem que entender... Porque eu vou falar com um cliente daquele segmento, eu tenho que estudar. Sim. Eu tenho que chegar nele entendendo o produto dele. Como que eu vou oferecer uma condição tributária se eu não entendo da operação dele? Então, essa é uma exigência constante do escritório e vem dando certo. Acho que isso faz o pessoal entender o que é diferente e a gente consegue reter a boa parte da equipe. Mas legal, pessoal, assim, acho que deu para entender muito bem como é que funciona a Matrix, né? A gente vê que realmente é uma empresa bem estruturada, né? Que foca não apenas no cliente, mas também ali na equipe de trabalho, também nessa comunicação. É muito bacana mesmo. Eu não sei se vocês quiserem falar mais alguma coisa, quiserem deixar algum recado pro pessoal de casa também, fiquem à vontade. Mas acho que já deu pra gente entender muito bem como é que a Matrix funciona. E pra quem, né, às vezes fica com medo, fala assim, não vou mandar mensagem porque vai ser caro. Porque realmente eu tô começando agora. Conversem com eles, né? Mandem uma mensagem, chame eles no WhatsApp, né? Converse com eles, porque vocês vão ver que, né, como eles já falaram aqui, né, e até posso reforçar isso, né, eles já vêm com esse, né, atendimento, né, desde o início. Então, você que é MEI, você que está começando agora, você que quer começar uma empresa, né? Então, preciso de uma consultoria, quero começar uma empresa, chamem eles lá que eles vão dar esse atendimento, tenho certeza, viu? Não, perfeito. Queria agradecer a participação, né? O convite do Gustavo, da Adriana. Reforço, né? Com a reforma tributária aí, que já está em todas as notícias, né? A gente vai ter muitas mudanças daqui para frente. Então, uma assessoria, um atendimento, né? Uma consultoria vai fazer diferença no mercado. Com certeza. Né? A informalidade ainda existe, mas vem diminuindo com a tecnologia. Sim. E com a reforma tende a diminuir cada vez mais. No nosso ponto de vista é bacana porque se torna uma concorrência mais justa, mais legal. Verdade. Né? Então vai se diferenciar no mercado quem tem um planejamento, quem tem uma ação mais rápida, né? E quem tem uma assessoria, uma consultoria de qualidade. Legal, muito bacana. Obrigado aí pelo espaço. Imagina, que é isso. A gente fica muito à disposição aqui para vocês, né? A gente sabe que vocês já são de casa. Sempre que também quiserem vir aí, a gente está à disposição. E muito legal, né? Aprender cada vez mais, porque assim, eu até falo, né, que eu já conheço, né? Já conhecia, mas ao mesmo tempo que a gente já conhece, né, a gente já acaba entrando naquele assunto de conheço, mas até onde, né? E você ter esse bate-papo é muito legal por causa disso. Porque você vai além daquilo que a gente vê somente nas redes sociais, daquilo que a gente só vê ali no dia a dia. E você vê que, né, você chegar e conversar, né, não custa nada. Então chega, bate um papo, chama no WhatsApp, marca uma reunião. E isso é muito bacana. Então muito obrigado, Lucas. Muito obrigado, André. E o pessoal de casa, né? Quem não conhecia, né, fique conhecendo. E quem já conhecia, conhece ainda mais. Então chame o pessoal lá, converse com eles, que eles vão estar sempre de portas abertas. Certo? Show. Até mais, pessoal.